Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem separado para que nós aqui estivéssemos tratando dos seus negócios. Nesta oportunidade traremos subsídios para enriquecer a preparação da sua lição do próximo domingo. Você que é professor, você que é superintendente da escola, Deus abençoe e leia a sua lição. Você que é aluno, que gosta de estar na escola, não fique só nos subsídios. Leia a sua lição, estude a sua Bíblia e vá preparado para até ensinar a outros lá no ambiente da Escola Bíblica Dominical. Estudaremos a lição de número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Continuamos neste trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família, comentado pelo pastor Silas Queiroz. Pastor Silas Queiroz serve nas congregações de Ji-Paraná, em Rondônia. O texto áureo diz: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Verdade prática: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Glória a Jesus. Então estudaremos o casamento de Ruth, a remissão, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Meus amados irmãos, nós estamos estudando essas lições e nós podemos ver que nós estamos tratando de algo que antes era improvável. Quem pensaria que alguém de Belém se mudaria para Moabe e lá se casaria com alguém de Moabe? E quem pensaria que alguém de Moabe largava as suas idolatrias, seus deuses e moraria em Belém? Pois foi tudo isso que aconteceu. Isso não é coincidência, isso não tem planejamento, isso tem a direção de Deus. E nós vamos, então, tratar desses encontros, antes improváveis, mas que Deus dirigiu e tudo foi tornado provável. Então, primeiro nós temos o compromisso de Boaz com Ruth. Segundo, nós temos o casamento entre Boaz e Ruth. E terceiro, a remissão da lei, a remissão da linhagem de Davi através Ruth e Boaz. Nesse primeiro ponto, o compromisso de Boaz com Ruth, nós vamos ver que o Ruth estava ali no lugar da bênção. E que houve uma iniciativa de Noemi. E também que houve o respeito a todo o processo, a todo o costume, a toda a tradição judaica, para que Deus então tivesse como dirigir as coisas em benefício de Noemi, que estava envelhecida, sem marido e sem os filhos, e também para que aquilo atingisse a Ruth, que havia mudado de Moabe para Belém e que também estava sem o marido, era uma viúva, e ali Deus vai então agora começando a dirigir todas as coisas. Ruth e Noemi nós podemos caracterizar como uma união perfeita. Uma união
perfeita. Sabemos, isso já tratamos nas 2 últimas lições, de como Deus dirigiu tanto a mudança de Elimeleque com Noemi e seus filhos para Moabe, como Deus dirigiu lá com a morte de Elimeleque, a morte dos 2 filhos de Noemi e o retorno de Moabe para Belém. Um retorno que antes não era pensado, porque eles ficaram ali cerca de 10 anos. Belém estava em situação de ruína, sem chuva, o povo empobrecido, mas Deus dirigindo todas as coisas, porque Deus é aquele que domina todo o universo. Deus é Senhor dos céus e da terra. Deus então traz a bênção para Moabe e dirige o retorno, aliás, traz a bênção para Belém e dirige o retorno de Noemi e Ruth para Belém. Nós não vamos nos ater mais ao retorno de Orfa, os conselhos de Noemi, nós já estamos na frente. Mas houve ali uma sinergia, houve ali uma reunião de propósitos, um acordo entre Noemi e Ruth que redundaria, nós vamos chegar lá, na geração de Davi, de onde viria o nosso Salvador. Nós podemos ver também que ali, entre Noemi e Ruth, houve uma interdependência. Como assim? Noemi estando viúva, deserdada, portanto, e seus filhos. Ruth, também viúva, fora dos seus parentes, fora da sua terra, mas acompanhando a sogra. Ora, Noemi, a Bíblia não nos fala sobre a sua idade, mas sabemos que já era alguém de uma idade avançada. E Ruth era nova, mas desconhecida, alguém estrangeira em Belém. E que agora ela mesma assume a responsabilidade de trabalhar para suster-se a si própria e a sogra. Então, há uma interdependência, uma dependendo da outra. Ruth dependendo do acesso de uma moabita estrangeira em um costume e um povo totalmente diferente, e Ruth, aliás, e Noemi, trazendo com ela o sofrimento, como ela mesma disse, que não se chamasse mais Noemi, mas se chamasse Mara, porquanto ela estava amargurada. Então, essa Noemi, que agora conhecia o povo em Belém, mas que estava também sem nada. Glória a Deus. E ali nós vemos que Deus não estava dirigindo apenas um casamento. Deus estava criando, Deus estava trazendo, tanto para Noemi, a sogra, como para Ruth, a nora, tanto quanto para o povo de Belém e para nós outros aqui hoje. Uma nova história. Era dali, daquele casamento improvável, daquele casamento impensável, que nós temos, a história nos traz Jesus nascendo exatamente disso que nós estamos estudando aqui. Jesus nasce exatamente de uma união entre um belemita e uma mulher moabita. Em Ruth capítulo 2, e versículo 3, nós podemos ler o seguinte: foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte o campo de Boaz. Eu não sei se eu já falei, não sei se falei na lição passada, sobre o rabisco. Uns chamam rabisco, outros chamam rebusca.
Mas o certo é que rabisco era a prática permitida aos pobres, a rebusca ou rabisco, a colheita caída dos trabalhadores. Em Deuteronômio, em Levítico, Deuteronômio capítulo 9, fala disso, que era uma prática permitida para ajudar os pobres. Era o que hoje se chamaria de justiça social. Deus sempre procurou algum meio para que as pessoas não fossem demasiadamente pobres, miseráveis. Então, essa prática aqui era uma prática de que as pessoas que quisessem trabalhar poderiam trabalhar, fazendo essa rebusca das espigas caídas, e os trabalhadores não tinham o direito de estorvar, eles tinham que permitir, porque era mandamento, estava na lei de Moisés. A iniciativa de Noemi. Vamos ler em Ruth capítulo 3, versículo 5. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Tudo quanto me disseres, farei. Noemi, Ruth e a eira. A Bíblia não diz que Noemi trabalhava, mas a Bíblia fala que Ruth, ela se dispôs a trabalhar. E a eira, meus amados irmãos, era um lugar da colheita da cevada. Era o lugar. Então, a Bíblia diz que a Ruth era tão trabalhadora, era tão esforçada, ela estava tão destinada a não aparecer, mas ser conhecida pelo trabalho, pelo seu trabalho, pela sua gratidão a Deus por tê-la trazido de lá de entre os deuses estranhos para estar no meio do povo de Deus, que ela colhia e debulhava no mesmo dia. Porque a prática era colher e depois debulhar. Ela fazia os dois ao mesmo tempo. Colhia de manhã e debulhava lá na eira à tarde. Então, Noemi instruiu a ela: olha, era um costume da terra. Hoje, se fizer isso, não, porque é depravada, é leviana, é isso e aquilo. Mas não, era um costume da terra. Quando alguém queria pedir um favor, pedir uma ajuda, ela se deitava aos pés da pessoa que poderia ajudar. E Noemi, ela diz o seguinte: olha, você faça isso, mas veja bem onde você vai se deitar. Você vai chegar lá e vai descobrir os pés dele, do Boaz. Mas veja bem se é ele mesmo. Veja bem se é ele, para não fazer a coisa com pessoa errada. Da mesma forma, quando ela foi colher, Noemi orientou: vá colher com os nossos parentes. É que muitas vezes as pessoas não recebem a bênção porque colhe nos lugares errados. Gasta a energia, trabalha no lugar errado. Mas Noemi falou: não, vá lá no lugarzinho certo, lá nos campos de Boaz, e quando for dormir, deixa ele dormir primeiro e veja bem se é ele, aquele de quem você vai descobrir os pés. Você descobre os pés dele, se deite, quando ele despertar, ele vai saber tudo o que fazer. Como que ela dizendo, você não conhece os costumes da terra, mas ele conhece. Ele sabe o que é que vai fazer quando ele se acordar, que vê que você está lá. Aí, nós temos que fazer as coisas respeitando o processo, os costumes, as tradições. E a Ruth, então, começa, quando ele se desperta, ela faz um pedido.
que nós vamos ver aqui em 3, capítulo 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela e de mansinho lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. A aba era a capa. Então, colocar a capa sobre alguém era um compromisso de casamento, ou um compromisso de acolhimento, um compromisso de proteção. Tudo isso, Noemi disse, não se preocupe, quando ele despertar, ele vai saber, ele sabe exatamente o que vai fazer. Mas como ela tinha orientado a Ruth, Ruth mesmo adianta. Joga a sua capa, a sua aba sobre mim. Então ela estava, apesar de ser uma moabita, ela estava respeitando direitinho os processos, os costumes e as tradições judaicas. E por isso ela foi abençoada. Em Ruth, nós estávamos vendo, quando a gente lê Ruth 3,3, a Bíblia diz que ela, antes de se encontrar com o Boaz, ela deveria fazer o seguinte: lavar-se. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Outra coisa, a pureza. O lavar aqui, o banhar-se aqui, fala da pureza, da limpeza. Da pureza, da singeleza da moça. Não é porque ela estava em terra estranha, não é porque ela estava buscando a remissão da terra, que ela iria de qualquer jeito. Então ela é orientada, faça tudo direitinho. Não se preocupe que Deus está dirigindo todas as coisas. Meus amados irmãos, Deus é aquele que nos dirige. Nos mínimos detalhes, no impensável, no improvável, o nosso Deus nos dirige. Então, o homem agora se aproveita da santidade, da pureza, da moderação daquela mulher, para que ele pudesse cumprir o seu ritual, o seu costume de fazer a remissão. Tudo isso a gente vê que Ruth fazia sob orientação de Noemi. Noemi, apesar de envelhecida, amargurada, como ela disse que estava, mas ela tinha tudo na mente. Ela sabia o que deveria fazer e é uma ordem bíblica. As pessoas, as gerações mais velhas, ensinarem as gerações mais novas. As gerações mais velhas ensinarem as gerações mais novas. Há um problema que às vezes aparece, que as gerações mais novas não querem submeter-se às mais velhas. As gerações mais novas não querem, muitas vezes, seguir os exemplos, as experiências das pessoas mais velhas. Mas não é o caso de Ruth. Ruth cumpriu tudo direitinho. Por isso ela foi abençoada. Então, a remissão das terras de Moabe, a remissão das terras de Belém, não era apenas porque os costumes assim mandavam. Não era apenas porque Ruth foi orientada por Noemi. Ou não também porque Boaz era um homem de coração bom. Não, tudo aquilo era intervenção de Deus. Deus estava intervindo na história. E o nosso Deus é o Deus da história. Se a gente vai ver,
o que se contou antes de Jesus é antes de Cristo, a ser. O que se conta depois de Jesus, depois que a história mudou, nós vamos ver descer. E lá para frente, nós estamos esperando o arrebatamento, que é um outro rumo que a história vai tomar. Depois do arrebatamento, nós teremos a grande tribulação, outro rumo que a história vai tomar. Depois da grande tribulação, nós teremos o reino milenial. E assim, consecutivamente, Deus intervém na história para nos abençoar quando nós vivemos para Ele. Aí, concluindo o negócio, nós estamos falando do casamento, já do casamento entre Boaz e Ruth. Em Ruth 3,18, nós lemos o seguinte: então disse ela, sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje o negócio. Ruth estava falando o que era que estava faltando para as coisas serem concluídas. Estava faltando que o Boaz realmente remisse a terra de Elimeleque. O que era remir a terra? Aquilo que eu disse. Deus sempre trabalhou para promover uma certa igualdade entre as pessoas. Lá no Novo Testamento, no início da igreja, nós vemos que a Bíblia diz que não havia pobre algum, ou necessitado algum, porque quem tinha propriedades vendia, entregava aos apóstolos e esse as dividia entre os mais necessitados. Isso era justiça social feita por ordem do Senhor. Então, quando nós lemos aqui que a remissão da terra era que quando alguém vendesse a terra, ele empobreceu, vai viajar, ele vende a terra. Essa terra deveria ser devolvida a quem vendeu no 7º ano, era o ano da remissão. A pessoa usava, produzia nessa terra que ele comprou com o próprio dinheiro durante 7 anos. No 7º ano ele teria que devolver para o dono, porque ele já usufruiu, já ganhou alguma coisa, mas o dono que era pobre deveria recebê-la de volta. Elimeleque tinha vendido as terras dele e tinha mudado para Moabe. Mas quando ele retorna, já não estava mais no período da remissão, foi mais ou menos 10 anos depois, mas Noemi se lembrou que aquilo era praticado ainda em Judá, em Israel. Então ela conhece Elimeleque como sendo o remidor. Quando ela fala, perdão, meu irmão, ele fala com Boaz, quando ela fala reconhece Boaz como sendo o remidor e fala com ele, ele diz, não, tem uma pessoa mais próxima. Eu vou falar com essa pessoa mais próxima, se ele não redimir, eu vou redimir. Falou com a pessoa mais próxima e a pessoa disse que não poderia redimir, porque o costume era esse. Aí estaria junto a remissão da terra e o levirato. A remissão da terra era isso, era o retorno da terra a quem a havia vendido. E o levirato era quando alguém casasse em Israel e morresse sem ter filho homem, o mais novo, um irmão mais novo do que ele, deveria casar-se com a viúva, para que deixasse memória ao falecido. Então, se o segundo que casou tivesse, por exemplo, 2 filhos, o primeiro não era dele. O primeiro seria registrado como memória do falecido. Era em nome do falecido. E os demais era dele. E o costume era esse. Quem redimisse a terra também deveria casar com a viúva. Provavelmente, o remidor que estava na linha da remissão disse que não queria porque ele apresentou problemas econômicos. Não, para que não causasse dano à terra dele. Mas
eu acho que ele foi mais na linha de que não queria casar com Ruth. A moabita, costumes diferentes, religiões diferentes, hostil a Israel. Pode ter sido isso que afastou o remidor de casar com Ruth. Como ele disse que não casaria, que não redimiria a terra, então Boaz redimiu e, consequentemente, casou-se com Ruth. Todo esse trabalho, tudo isso era feito com testemunhas. A gente vê que hoje se assina contratos e mais contratos, e o juiz dá a sentença e assim mesmo as pessoas não cumprem. Naquela época não. Reunia-se pessoas que serviriam como testemunhas e tudo seria feito, cumprido conforme o que as testemunhas atestavam. Em Ruth capítulo 4 e versículo 7, nós podemos ler o seguinte: havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava os pés e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Então, aquele contrato que Boaz estava fazendo ali, tanto da remissão da terra quanto do casamento com Ruth, deveria ser testemunhado por homens anciãos, homens fiéis, homens que não mudassem. Ele, então, teria ali que descalçar os pés e dava os seus calçados a alguém, a um próximo ali. E isso deveria ser feito conforme as testemunhas acabavam de ver. Era uma tradição em Israel. É como eu digo, hoje nem o juiz faz com que as pessoas cumpram. Nem a lei mesmo escrita, os contratos com cláusulas rígidas faz com que as pessoas cumpram. Mas na época eram os costumes, as pessoas mesmo. Em 4:10, nós vamos ler o seguinte: e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então, é aquilo que eu disse. Ele casava não só para receber as terras e devolvê-la a Noemi, que era a viúva de Elimeleque, que havia vendido, mas também para casar com Ruth e trazer memória ao marido falecido. Então, nós vemos que o nascimento de Obed, é daqui que começa exatamente a nova história, a nova aliança. E o Senhor lhe deu conceição. Então, Boaz casa, Ruth fica grávida e tem uma criança que ela chama de Obed. Ruth 4:13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela e o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado. Isto é, elas estão falando, primeiro, da remissão da terra, porque ela receberia e voltaria a trabalhar na terra novamente, tanto quanto um novo filho daquela viúva, daquela que havia voltado de Moabe, agora estava abraçando um novo filho. E aquelas mulheres dizem que Ruth teria agora sua alma recriada.
recriada, isto é, o neto, o novo casamento, aquela nova história, recriaria, isto é, daria um novo modelo de vida a Noemi, traria alegria a Noemi, e aquilo serviria para conservar a velhice de Noemi. Eu sou testemunha disso porque os netos não são muito carinhosos e nós, os avós, devemos ser também muito acessíveis aos nossos netos, porque eles, de uma certa forma, nos trazem uma nova vida, nos trazem uma nova alegria. Então as mulheres ali estavam celebrando aquele novo nascimento, celebrando que eles nem sabiam, as mulheres nem sabiam que daquela criança sairia aquele que salvaria, que salva toda a humanidade. Tudo aquilo serviria para marcar uma nova época. Do improvável, do inesperado, é que sai o Jesus de Nazaré, aquele que um dia virá buscar a sua igreja, a qual ele ganhou com o seu próprio sangue, a qual ele ganhou com o sacrifício da sua morte, sendo entregue aos pecadores para que nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados. Ali nós vemos um grande encontro. Boaz, um tipo de Cristo. Nós estamos ali vendo que Boaz é um tipo de Cristo porque ele é o noivo. E nós, pela Bíblia Sagrada, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, o noivo, no dia do arrebatamento, ele virá buscar a noiva. E conforme acontece nas igrejas, nos casamentos, a gente sabe que primeiro chega o noivo e a noiva vai ao encontro dele. Não é assim que acontece? O noivo chega e a noiva vai ao encontro do noivo. Assim é o que aconteceu. Boaz, que é um tipo de Cristo, e se encontra com Ruth, que é o tipo da igreja. O Boaz, que é o noivo, Ruth, que é a noiva. Eles se encontram, casam-se e produzem aquele que é, ele não será, ele é o nosso Salvador. Aquele que um dia nós estamos esperando a sua volta. A Bíblia garante a certeza disso, porquanto ele subiu e mandou o Espírito Santo como penhor. O penhor é aquilo que se dá a alguém para provar que volta. Ou quando você toma, digamos, numa instituição bancária, você toma um empréstimo. A Caixa Econômica, por exemplo, tem isso. Você toma um empréstimo lá, e você deixa um penhor, você deixa uma aliança, você deixa alguma coisa valiosa, comprovando que você vai buscar aquele bem e que não vai enganar, que o seu compromisso será totalmente cumprido. Então Jesus subiu e deixou o Espírito Santo como penhor, de que ele vem buscar a igreja. E nós estamos esperando essa grande e maravilhosa volta dele, pelo arrebatamento, para que nós um dia subamos e passemos a estar para sempre com o Senhor. O Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.